Agora parece que entrou. Isso deve ser lentidão na internet. O Sara entrou. Sim, mas o Sara consegue, deve ser um meu caminho. Cinquenta segundos. Pede para as pessoas que estão te assistindo, que o vídeo já entrou para elas, darem um oi para a gente saber quem já está. Mas eles não estão nem. Ah, João Carlos. João Carlos também conseguiu. Boa noite, João Carlos e o Sara. Não sei o que é que está acontecendo. Mas pelo menos agora não está aquela retumbância que estava no É, não. anterior. Estava um negócio muito esquisito. Cristiano entrou também. Acho que está entrando agora as pessoas. Que coisa. Nossa Senhora. Rodrigo Maia voltou? Não. Agora Rodrigo Maia não está aí. Hermínia. Cadê Hermínia que já esteve? Bom, vou fazer para quem está conseguindo. Não posso fazer nada. Uhum. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade, né, ao tratamento segundo Meixão. Já fizemos a visão dele natural, a fé correta, espírito guardião. Hoje nós vamos ver o Jorei, tá certo? Ele fala o seguinte: não deverá existir, de certo, um livro com teorias tão surpreendentes e inconcebíveis como este. Talvez até haja pessoas que as encarem como demagogia. Ao longo dos 20 e tantos anos que estive engajado numa terapia que não a medicina, descobri certo fato realmente surpreendente que me pôs estupefato. Trata-se de fato gravíssimo e deplorável, jamais tendo eu ouvido que alguém até hoje no mundo inteiro tivesse feito tal descoberta. Contudo, cogitei, deveria haver uma razão relevante para que eu descobrisse a realidade. O que seria? Concluí que não seria outra coisa senão a vontade divina a me ordenar, a anunciar aos homens a chegada de um momento de crise. E suposto permitiria mencionar os meus antecedentes por demais comuns. As minhas habilitações literárias são bastante parcas. Ingressei no curso preparatório para a Escola de Belas Artes, dado o meu propósito ser pintor, mas abandonei no meio por causa de uma enfermidade nos olhos. Posteriormente, alcancei um pequeno êxito momentâneo ao me fazer empresário. Entretanto, terminei num estrondoso fracasso. Em resultado do meu desespero e tribulações, corri para a área religiosa, em parte auxiliado pela ardente vontade de ter uma solução para a minha constituição doentia, congênita, e cheio de interesse, debrucei-me à pesquisa do espiritual. Tomando conhecimento, então, da existência da relação entre a doença e o espírito, mergulhei ainda mais nas minhas pesquisas, criando, por fim, um método terapêutico singular e único. Mais do que isso, soube que a doença e as suas causas se encontram num ponto inusitado jamais suposto. E quanto mais claro se ia tomando meu conhecimento a respeito, sonando, né, verifiquei que se contrapunha à teoria da medicina moderna, indo de encontro com a política governamental em vigor, assentada na medicina ocidental, por forma que terminei por abandonar o exercício dessa terapia. Todavia, o índice de cura na época em que me dediquei àquele tratamento era realmente espantoso, sendo sem dúvida de no mínimo 90%. Formava-se sempre uma multidão em frente aos portões de casa, e um dos motivos de eu também ter deixado meu exercício
foi a exaustão física. Ninguém, de certeza, me tomará a sério quando me reportam um índice de 90%. Em particular, em se tratando dos que se dedicam profissionalmente à medicina, esses então não darão o menor crédito às minhas palavras. No entanto, caso referisse o fato na época em que exercia a dita terapia, poder-se-ia talvez supor que eu estivesse a usar como material de propaganda. Hoje, porém, quando abandonei aquele tratamento na ociosidade a qual me entrego, não há qualquer necessidade de propaganda, porque pude oferir o mencionado índice de cura, quiçá sem parelha no mundo, porque ciente da verdade das causas da doença, eu o atingi. Acresce que eu fiz sem medicamentos nem aparelhos, empregando simplesmente uma técnica com os dedos e a palma da mão. Uma vez mais, quero deixar claro, não existiu o menor exagero na eficácia acima mencionada. É indiscutível que a civilização moderna foi edificada pelo progresso científico. Seria impossível, na verdade, calcular quanto o bem-estar da humanidade cresceu graças às realizações da ciência. Justifica-se, pois, que o homem moderno acredite em existir o que ela não possa solucionar. Obviamente, é de se pensar que tanto a questão da doença quanto a da vida serão gradualmente solucionadas pelo labor científico. Essa é a crença. Contudo, deve-se tomar conhecimento de que todas as coisas se dividem intrinsecamente nas que são e nas que não são passíveis de solução científica. Afirmo, portanto, ser impossível solucionar no estágio científico contemporâneo a questão da vida. Ainda assim, é justo aventar quanto ao futuro da ciência, uma vez que ela desconhece, descanso que chegará um dia em que fim desvenderá a questão. Portanto, na minha tese, a teoria científica contemporânea não oferece solução para o problema da vida humana. Não obstante, acredita-se ao contrário, subsiste aí um equívoco básico, cuja descoberta originou a presente obra. Na verdade, tenho a minha tese como a ciência do porvir, do vir a ser. Por conseguinte, solicito aos meus leitores habituados à ciência contemporânea que não se prendam a preconceitos, mas acompanhem com a mente no estado de uma folha de papel em branco. O destino das nações desenvolvidas, porém, será determinado pela aceitação ou não desta minha teoria. Caso hesitem em aceitá-la ou ainda na hipótese dela vir a ser negada, apenas estarão a corroborar para acelerar a marcha rumo à ruína. Ao contrário, em sendo ela aprovada, trilhar-se-á o caminho da esperança e prosperidade eternas. Oxalá que alguém, um único profissional médico que seja, ponha os olhos na gênese da medicina alicerçada na minha teoria, teremos com certeza a revolução da medicina, alargada para a ciência médica do amanhã. Será o primeiro passo em prol da criação da ciência do futuro. Além do mais, penso que até hoje não houve, no verdadeiro sentido, uma ciência médica japonesa. O que temos não é uma medicina genuinamente nipônica, mas tão somente uma que, gerada no Ocidente, na China e na Índia, se naturalizou. Mas, quanto à ciência médica que proponho, penso que poderemos orgulhar-nos sempre dela como uma medicina legitimamente japonesa. Estabelecer, clarificar e tornar pública a legítima medicina japonesa e assim salvar bilhões de almas humanas fadadas à extinção são o principal objetivo pelo qual transcrevi esse presente livro. Então ele continuou falando depois, Ele fala assim, a luz espiritual que é emanada daqui, da palma da mão, são minúsculas partículas. Como estas partículas não têm limites, elas matam os vírus. Esse método de matar os vírus, na verdade, é o trabalho do elemento fogo que queima as toxinas, ou seja, as máculas espirituais, purificando o espírito, logo depois reflete-se no corpo material, desde o espírito precede a matéria, apresentando-se como a cura da doença. Como é baseado na verdade, é lógico que a doença é curada. Após discorrer sobre as doenças, publicarei também uma série de testemunhos daqueles que já experimentaram o poder do Jorei
não só na cura de enfermidades físicas, como na resolução de problemas de ordem espiritual. Assim, o plano de Deus, até agora oculto, tornar-se-á visível, passando a atuar definitivamente no mundo material. Tratamento médico, embora de acordo com a teoria, não consegue curar, e o jorei, em desacordo com ela, consegue ótimos resultados. Um dá importância ao método, que é a medicina. Outro são os resultados. Por conseguinte, deve-se prestar muita atenção a essa diferença. Você fica com método ou você fica com resultados? Né? Em suma, a teoria é uma coisa simples, não tem nada de complicado. Pelo contrário, por ser simples, é que há casos em que não compreendemos. É mesmo que sarar de doença fazendo assim, com a mão. Né? Os médicos fazem um grande tumulto e a doença não sara. Eles pensam, como pode curar fazendo apenas assim? Por ser demasiadamente simples, há muitas coisas que não conseguem entender. Isso acontece porque até hoje as pessoas vinham vivendo num mundo complicado e trabalhoso. Por estarem morando em um lugar meio escuro, não podiam enxergar bem, mas com a claridade podem ver logo. Tal fato ocorre espiritualmente e não materialmente. Por isso, não dá para assimilar de imediato. Assim é difícil perceber as coisas. Esse é um dos nossos trabalhos. Né? Esse método de tratamento foi criado por desígnio de Deus Supremo, que deseja eliminar por completo a doença, o maior dos sofrimentos da humanidade. Para concretizar esse objetivo, ele passou a manifestar um grande poder de perfeita união Deus-homem através do meu corpo material. É o corpo material de Morkichi Okada e Deus-homem no sentido de Deus Meixo Sama, né? Os homens contemporâneos temem exageradamente a doença. Você vê o que está acontecendo agora, né? Coronavírus. Né? Por essa razão, as autoridades especialistas preocupam-se com a higiene. Está acontecendo agora. E empenham-se na prevenção das doenças. O mais engraçado nisso é a vacina preventiva. A gente está tomando está tomando vacina, sabe para quê? Para gripe do velho. É a campanha de vacinação. O que tem essa gripe do velho com coronavírus? Não tem, mas tem contra o H1N1, influenza, né? Está imunizando de outras. Se ela faz isso. É, que a gente não sabe. O mais engraçado nisso é a vacina preventiva. Ela mesma é que não cura, não passa de simples paliativo. Dessa forma, a medicina nem ao menos sabe distinguir a cura temporária da cura verdadeira e radical. E mesmo que soubesse, não adiantaria nada, pois desconhece um método para erradicar a doença. Além do mais, como ignora completamente que ela é uma providência de Deus para aumentar a saúde, empenha-se tão simplesmente em deter sua marcha, pensando que isso é progresso. Igualmente, por total desconhecimento que esse método se torna a origem da doença, como mostra a realidade, quanto mais a ciência progride, mais se multiplicam as enfermidades e o número de doentes, diminuindo cada vez mais a resistência física. Por isso, os homens sofrem de cansaço e insônia. Não têm persistência, não podem fazer qualquer excesso. Caso pratiquem um exercício um pouco pesado, acabam sentindo-se quebrados. Por quê? Isso não é incompreensível? A realidade mostra, porém, que seguindo-se o princípio da doença ensinada pela nossa igreja, e recebendo-se jorei, as doenças desaparecem e as pessoas tornam-se verdadeiramente saudáveis. Quando a pessoa realiza o tratamento médico junto com o jorei e ocorre o fracasso, ao invés de repreender o tratamento médico, culpa totalmente a nossa igreja. Porém, quando alcança o sucesso, diz que não é por causa do jorei da nossa igreja, interpreta que é devido à chegada do tempo certo ou graças ao tratamento médico. Toda vez que isso acontece, sentimos a firme convicção das pessoas que dizem com determinação que se não for através da medicina e do remédio, em absolutamente ocorre a cura da doença.
Em face do desequilíbrio do mundo contemporâneo decorrente do progresso unilateral da cultura, ou seja, o progresso apenas da cultura material, vou incrementar extraordinariamente a cultura espiritual. E com o desenvolvimento paralelo de ambas, fazer surgir um mundo perfeito, o paraíso terrestre. Como eu disse anteriormente, diferindo dos homens primitivos e dos homens de épocas de baixo nível cultural, o homem da atualidade não consegue confiar apenas em milagres, mesmo que estes sejam manifestados concretamente. Ele não se convence sem uma explicação teórica dos fatos. Uma das causas da decadência das religiões tradicionais é justamente elas negarem a cultura material e não conseguirem proporcionar benefícios concretos aos fiéis. Né? Bom, milagres como o que citamos não são milagres. Eles possuem uma base totalmente fundamentada na explicação científica e ocorre porque deve ocorrer. Vou a seguir explicá-las mais profundamente. Para explicar o princípio do Jorei, eu tive de avançar até o destino do mundo. Todavia era sumamente importante que o fizesse, pois tanta descoberta dos erros da medicina como o princípio do Jorei apoia-se fundamentalmente neste ponto. Qual ponto? A transição da era da noite para a era do dia. Se a causa das doenças, como já expliquei, são as máculas do espírito, se a única maneira de acabá-las é a eliminação dessas máculas, resta uma grande dúvida. Por que não se descobriu isso antes da descoberta do Jorei? Por quê? O princípio do Jorei está baseado na misteriosa luz invisível emanada do corpo humano. E qual é a natureza dessa luz? Ela é uma espécie de energia espiritual peculiar ao corpo humano. E seu desenvolvimento principal é o elemento fogo. Portanto, na administração do Jorei necessita-se de grande quantidade desse elemento. À medida, porém, que se aproxima o mundo do dia, ele aumenta gradativamente, pois sua fonte de radiação é o Sol. Quem tem ânimo e energia obtém o melhor resultado. Como então se processa a eliminação das nuvens espirituais? É pelo Jorei. A luz de Deus canalizada através da palma da mão, assim quem a ministra dirige a palma da sua mão à parte do corpo afetada pela doença. Desse modo é irradiada uma espécie de onda luminosa que penetra no corpo de quem está recebendo o Jorei. Na verdade, essa onda de luz resulta da fusão do espírito do Sol, que eu denominei Caço, essência do fogo, né? Com a essência do ar e da água, que é o suíço, e da terra, que é o doço. Né? De vez em quando entram umas pessoas aí. Né? O nosso Jorei, todavia, fundamenta-se na eliminação das máculas do corpo espiritual. O método consiste em irradiar pela palma da mão uma espécie de ondas espirituais que tem como agente principal o elemento fogo. Por ora eu vou chamar essas ondas de raios misteriosos. Todas as pessoas o possuem em determinada quantidade, ou melhor, esses raios existem em número ilimitado no espaço aéreo acima do planeta, isto é, no mundo espiritual. O surgimento de todas as espécies de bactérias e doenças contagiosas, olha o coronavírus aí, tem sua origem em partículas tóxicas, presente em suíço, o espírito da água. O que esclarece porque o tratamento ideal para a cura de qualquer doença consiste na eliminação da sua causa, ou seja, na própria eliminação dos elementos impuros contidos em suíço. É muito importante que todos entendam bem essa minha explicação a respeito da teoria do surgimento e da cura das doenças. Primeiro, vejamos como surgem as nuvens espirituais. Elas são, na verdade, remédios que se transformaram em partículas tóxicas, que se misturaram aonde? Ao hidrogênio. Né? Nitrogênio é com elemento terra. Hidrogênio é com elemento água. Oxigênio é com elemento fogo. Então, elas são, na verdade, remédios que se transformaram em partículas tóxicas que se misturam ao hidrogênio.
um dos componentes do suíço, que é o espírito da água. Dessa forma, caso esses minúsculos elementos tóxicos sejam destruídos, a causa da doença será radicalmente eliminada. No entanto, para que isso aconteça, é necessário haver uma temperatura bem elevada, justamente para queimar essas partículas tóxicas. O calor do jorei vem a ser a essência do sol espiritual, é claro, correspondente ao espírito do fogo, né? Aquele com F maiúsculo, não é esse fogo que tem não. Aqui denominei Caço. Então, quando essa altíssima temperatura é irradiada para suíço, queima imediatamente aquelas partículas impuras que se encontram misturadas ao hidrogênio, um dos componentes do espírito da água. O poder do fogo provém do sol espiritual e chega até mim antes de entrar em estado de união com Deus, né? E esse também é um processo difícil de ser explicado, mas não há outro jeito de esclarecer senão afirmando que me encontro ligado ao sol espiritual. Em outras oportunidades, voltarei a abordar esse assunto de forma mais detalhada. Embora não seja fácil afirmar, trata-se de um processo científico e espiritual, né? Mais ou menos as coisas é assim, né? Quer dizer, se você tem Deus, né, lá em cima, aí a materialidade de Deus é igual ao espírito do sol espiritual. Então, quando você materializa esse espírito do sol espiritual, então dá o sol espiritual. Aí, quando você materializa o sol espiritual, isso dá, né, Meixo Sama. Então, Meixo Sama, se você materializa Meixo Sama, isso dá o Hikari. Quando você materializa o Hikari, então você vai ter o quê? Administração de Jorei, né? Entendeu como é que é? Então, se fosse ao contrário, você diria, você tem a administração de Jorei. Qual é o espírito da administração de Jorei? É o Hikari. Qual é o espírito do Hikari? É Meixo Sama. Qual é o espírito de Meixo Sama? É o sol espiritual. Qual é o espírito do sol espiritual? Aí você vai à materialidade de Deus. Qual é o espírito da materialidade de Deus? É Deus. Então, ao se ministrar Jorei, a poderosíssima força do fogo espiritual que sai da palma da mão, aliás, força muito maior que da bomba atômica, atinge o local e ali queima aquelas partículas nocivas que se solidificaram no suíço impuro. Mas, pelo fato dessas partículas serem tão minúsculas, torna-se impossível detectá-las por meio do microscópio. Porém, na verdade, elas são queimadas, transformam-se em cinza até serem finalmente eliminadas por catarro, por diarreias ou outros meios. E uma vez destruídas pelo poder do fogo espiritual, essas partículas impuras perdem seu poder ativo, deixando de provocar sofrimentos e também não mais irritando os nervos do corpo. Mas ainda assim permanece na forma de cinza semelhante à de um cadáver. E caso contrário, se continuarem vivos, vão ficar se mexendo pelo corpo, provocando os mais diversos tipos de dor ou mesmo outros sintomas patológicos. Uma simples comparação poderá esclarecer melhor o que acabei de explicar. Seria assim como se o sol espiritual fosse a estação transmissora. Estação transmissora. E Meixo Sama, e eu, Meixo Sama, a estação retransmissora. Os ministrantes corresponderiam aos aparelhos receptores. Certo? O método Jorei que tenho empregado atualmente consiste em outorgar às pessoas um papel onde está escrita a palavra Hikari, ou seja, a luz. Os efeitos se manifestam quando esse papel é usado no peito, pendurado ao pescoço. Isso acontece porque a palavra Hikari se irradia poderosas ondas de luz, as quais são transmitidas através do corpo, do braço e da palma da mão do fiel que ministra o Jorei, né? Bom, estou falando isso aqui, muita coisa que estou falando, né? Vocês têm que levar em conta o seguinte, né? Muita gente que está aí já sabe. Mas eu estou falando porque quando vocês fazem assim, vou querer que meu amigo veja não sei o quê, lascou-se, hein? Esse amigo não sabe nada. Entendeu por que eu estou falando de sacrifício aqui, de falar essas coisas? E por que motivo se irradia ondas de luz da palavra Hikari? Essas ondas são emitidas no meu corpo. E pelo elo espiritual transmite-se instantaneamente a palavra em questão.
É muito semelhante às ondas de rádio. Todavia, se as ondas de luz são emitidas no meu corpo e transmitidas através do elo espiritual, surge a seguinte pergunta: que segredo existe no meu espírito? Quando compreenderem isto, a dúvida desaparecerá. No meu ventre há uma bola de luz que normalmente, mede uns 6 centímetros. Ela já foi vista por algumas pessoas. Dela, as ondas de luz irradiam-se infinitamente. A fonte dessa bola está no Notama de Kanzeon Bosatsu, no mundo espiritual. Daí me é fornecida uma luz infinita. Esse é o poder Kanon, também conhecido como poder incognoscível, ou poder da inteligência superior. A bola que Nyorin Kanon traz consigo é igual a de Kanzeon Bosatsu. Aí vem uma pergunta. Há ministrantes que dizem sentir no próprio corpo dores nos mesmos locais onde eles se manifestam os pacientes na hora que estão canalizando Jorei. É possível, medição? Primeiramente, é preciso saber que entre os seres humanos existem duas linhas espirituais. Assim, um grupo pertence à linha lunar, dominada pela água. Esta normalmente fica turva quando usada para limpar alguma impureza. Então, as pessoas pertencentes a esse grupo podem refletir o mal do paciente. Já o outro faz parte da linha solar, dominada pelo fogo que trabalha queimando. E quanto maiores forem as queimas, mais potencialidade terá o fogo. Neste caso, o mal do paciente nunca será refletido no ministrante. Um exemplo interessante é o do fundador de uma religião chamada PL. Aliás, eu falei isso, não vou falar isso porque eu já falei isso em outro momento, né? Ouvindo, lá do quarto. O objetivo do Jorei é eliminar as marcas espirituais. Através dele, as marcas ficam no estado de morte. Em outras palavras, o Jorei tira-lhes a vida. Mortas, obviamente, elas perdem toda a sua força e deixam de pressionar os nervos. Essa é a razão do desaparecimento das dores. Pelo exposto, os leitores poderão entender que, pouco a pouco, está se processando a transição da noite para o dia. No mundo da noite, para o tratamento das doenças, era mais vantajoso solidificar as doenças que derretê-las. As toxinas, solidificar as toxinas que derretê-las. Pois não havia quantidade suficiente do elemento fogo para promover sua liquefação. Assim, era inevitável adotar-se provisoriamente o método de solidificação. Eis, portanto, o grave erro que se tornou a causa do sofrimento da humanidade, como as guerras, a fome, as doenças, a abreviação da vida, etc. Bom, eu vou dando uma encurtada aqui, senão está ficando muito longo, né? Mas assim, ó. Já que a causa da doença são as marcas do espírito, eliminar essas marcas constitui o tratamento fundamental. É isso aí. De acordo com esse princípio, o tratamento espiritual elimina a causa e, por isso, não há perigo de reincidência. Baseado na minha experiência, posso afirmar que há casos de reincidência da doença depois de algum tempo, mesmo em pessoas que já obtiveram melhora através de Jorei. Chamo isso de repurificação. O que acontece é que o Jorei promove a eliminação das toxinas em processo de dissolução. E com isso o doente tem uma melhora temporária. Entretanto, logo que ele retoma suas atividades, já com vigor razoável, surge uma ação purificadora mais intensa. Resumindo, com a purificação a pessoa ganha saúde. Com a saúde, surge mais purificação. Porque o corpo aí consegue aguentar, o cara manda mais purificação. Então, pela repetição desse processo é que se obtém um completo restabelecimento da saúde. Né? Eu vou dar umas... Realmente eu... Na hora que ele fala assim, se alguém está sofrendo muito ou tem alguma doença grave, não adianta tentar uma cura rápida. Empregando grande empenho e dedicação, essa atitude produz efeito contrário. Então, se a cura de um doente for intensamente desejada, o Jorei deve ser ministrado sem
insistência alguma. É preciso estarmos atentos a esse princípio. As coisas de Deus nem sempre correspondem à nossa maneira de pensar. Muitas vezes é o oposto daquilo que julgamos ser o melhor. Portanto, ao canalizar a luz, devemos agir como se nem conhecêssemos a pessoa, não lhe dando por isso muita atenção. Devemos manter o braço bem frouxo, mas pensando que a luz está atravessando o corpo do doente. Quanto mais forte for esse pensamento, tanto melhor será o jorei. Bom, acho que eu vou dizer que na próxima palestra, né, como até já tinha mencionado antes, né, se considera a pneumonia, a gripe, né, bem como também as perturbações espirituais, inclusive encosto. Então é isso que nós vamos fazer na próxima, que vai ser sábado. E depois de feito isso, aí estamos aptos para finalizar essas palestras aí sobre o coronavírus, né? Que não só serve para coronavírus, vai servir para todas as doenças, né? Então, acho que consegui dar uma base assim, para todas as doenças, mas eu vou falar especificamente sobre o coronavírus, né? Então, vamos ver aí sobre as perguntas, considerações. Para mim, até agora, só entrou a Jussara falando assim, eu também, não sei que horas foi isso. É que hoje está um dia excepcional porque a gente não sabe o que está acontecendo. Essa que é a verdade. O que está acontecendo? Sei lá, eu não sei. Alguns dias já ele se comportou de maneira diferente, não foi isso? É. E passou e ficou assim. Agora Hoje, não emite mais notificação quando o vídeo está começando. a gente não sabe O qual é. Rodrigo Maia não voltou assim, não sei se ele está assistindo, mas não tem sinal dele aqui para mim. Você sabe o que aconteceu com o Rodrigo Maia. Tá por aí, Rodrigo? Rodrigo, você está aí? O Rodrigo ficou aí, de repente. Agora, eu acho que aquele vídeo anterior a esse, que ficou aquela zoeira, eu acho que ficou no Face. Você tem que excluir ele lá da tua linha do tempo. Não, realmente, a gente não sabe, porque tem coisas que são ditas, né, que o Facebook, ele está com algumas ideias, assim, meio estranhas, né? Você fica sem saber o que ele quer fazer, quer dizer. Não ficou, não. Então, tá esquisitão mesmo, não sei qual é não sei. Tem tantas teorias aí do que está acontecendo. Eu não vou ficar... Ministro, jurei pelo que o senhor colocou, é considerado uma medicina alternativa? Olha, se olhar por um determinado ângulo, se olhar assim, que existe a medicina que é oficial, que é a convencional, que é a, né? Então, todas as coisas que forem diferentes passa a ser alternativo, né? Provavelmente muita gente vai dizer que é uma medicina alternativa, né? Agora, eu não sei como é que me chamam. Como é que ele... Fico assim meio perdido, porque você vê que nós já falamos que ele seria assim, um tratamento espiritual, né? Pelo coração, com a batida do elemento fogo, tratada simplesmente por pessoas assim que têm um grau de elevação espiritual, não pode ser por qualquer pessoa, né? Quer dizer, ele fala, de repente, quando ele fala do Jorei, ele diz que Jorei não é simplesmente um método de tratamento, ele é um método de... Então, quer dizer,
a coisa é muito mais sofisticada, né? Porque logo de cara é o seguinte, você dizer assim, eu tratei, a pessoa ficou curada. Tudo bem, esse que é o anseio do Jorei? Não. O anseio do Jorei é que a pessoa, purificando a sua cabeça melhor, ela assim, o Tchechuká com as outras coisas, vai começando a melhorar a situação para ver, inclusive, qual foi a fonte do seu erro, entendeu? Para não repetir as coisas. Quer dizer, então, é uma coisa tão mais abrangente do que simplesmente tirar dor e sofrimento. É muito mais abrangente. Então, assim, vocês sabem, ou são duas maneiras. Ou você chama de medicina espiritualista, ou você inventa até outro nome. Não chama mais de medicina, não. Inventa outro nome. Né? Talvez seja. Mas como este Sama não entrou nessa questão, então fica difícil para mim entrar nessa questão, né? Mas eu vejo assim, é tão diferente, paira por ali, entendeu? Mas quando você começa a observar o entendimento do que é a doença, o entendimento de como se resolve, quais são as causas, quais são os diagnósticos, tanta coisa diferente. É. Agora, tem outros também que tratam de maneira diferente, né? Tem o reiki, né? Tem o passe, né? Tem tanta coisa diferente da medicina convencional. E também é diferente da gente. Então, dizer que é uma medicina alternativa, pode ser, mas é muito maior. Então, ou se considera esse nome, medicina ainda, então cria outro nome qualquer. Não sei, né? Uma ciência que cuida, vamos exagerar a palavra, uma ciência que cuida da saúde. Olha só que bom. Deixava a medicina, que é a ciência que tenta cuidar da doença. Aí ferrou, não vai cuidar da doença nada, vai atrapalhar tudo. E tem uma medicina que é a medicina da saúde, que entende doença, inclusive, com um método de purificação. Já a outra que quer é uma medicina que só trata da doença, então vai entender doença como mórbido, como maldição de Satanás, sei lá o que, entendeu? Mas isso vai ser o tempo todo, não vai ser só com a. Quando perguntar, por exemplo, agricultura, existe agricultura convencional. Aí você vai, mas a agricultura de Meixo Sama é alternativa? Aí eu perguntaria, agricultura orgânica é alternativa? É. E a agricultura de Meixo Sama é alternativa? É também. Só que tem que dar o seu nome de quê? Agricultura natural. Então a gente vai poder dizer na medicina, estou fazendo um paralelo, vamos poder dizer que a medicina natural pode. Porque no fundo, Jorei, essas outras coisas tudo, é praticar a questão natural. A Jussara colocou que acho que é mais utilizada como preventiva e não alternativa em outros países. Tá bom. E o Cristiano colocou, existem pesquisas no Google sobre o jorei cura mais que a medicina convencional com testes científicos. O senhor conhece a equipe que iniciou o processo? Tem isso, eu não conheço não. Não sei o que é isso não. Tem gente já falando isso, né? Isso é o que eu entendi direito. Existem pesquisas no Google sobre o jorei. Deve ser sobre o que jorei cura mais que a medicina convencional com testes científicos. O senhor conhece a equipe que iniciou o processo? Não, não conheço nem esse resultado aí não, porque se houver já está ficando No bom. Google? Bom, Pelo que o senhor colocou, ele elimina as máculas, sendo assim, é muito importante no olhar invisível. Na USP, iniciou na cadeira Medicina, matéria religiosa. Sabe alguma coisa? Peraí. Eu estou clicando em ver mais. Peraí. Pelo que o senhor colocou, ele elimina máculas.
Sendo assim, é muito importante no horário invisível. Na USP iniciou na cadeira Medicina a matéria Religiosidade. Tem na USP tem Tem gente que está fazendo sabe isso. alguma coisa sobre o projeto em questão? Eu já O li que eu, sobre isso também. eu também, mas o que eu acho difícil é a outra, a pergunta anterior, né? Vou colocar no Google Porque aqui. assim, o que é difícil é você. Eu não sei como é que eles fariam. Seria ótimo se tivesse esse resultado, né? Que o Jorei curaria mais do que o. Que é o que o Messama afirma, né? O Messama afirma isso, que ele fez de tratamento e tal. Ele cuidou de, não sei, milhares de pacientes, não sei o quê, então ele deve ter forma para dizer isso. Né? Agora, eu não sei quanto tempo, mas pelo que eu me lembro, esse negócio do. Quando eu tomei conhecimento disso, né, não era assim. Porque se você olhar na USP, não precisa nem olhar na USP, Eu lá coloquei naquela, assim no. naquela Desculpa. faculdade lá dos Estados Unidos, que aqueles doutores todos, que eu dei aquele vídeo para vocês verem, aqueles doutores já estão fazendo experiência há muito mais tempo, né, do que o pessoal da USP. Agora, para chegar à conclusão, que tinha que ser pau a pau, por exemplo, você põe aí bronquite, tudo bem, então bota a gente ministrando jorei, bota a gente tomando remédio, aí chega uma conclusão depois de algum tempo. Aí pega outra doença, câncer. Mas câncer de quê? Tem câncer de fígado, tem câncer de intestino, tem câncer de pele, tem câncer. Tem que fazer experiência com o cara, entendeu como é que é? É um troço que seria ótimo se já tivesse isso. Né? Porque aí, nossa, se tiver isso, tem que jogar na cara assim, peraí, pessoal, tá aí provado, pô. Por que vocês continuam fazendo essa medicina aí? Era um caso de fazer um furor, não é? Então, assim, eu acho difícil já estar nesse nível com essa afirmação, que eu não sei se é sua ou se é lá do Google, né? Não, eu coloquei no Google assim, ó, Jorei testes científicos. Aí tem várias coisas, mas tem assim 2011, 2019. Mas são coisas pontuais, né? Sim. Eu acho que não tem assim uma coisa. Às vezes falam e pode falar nisso aqui, mas às vezes estão falando. São os adeptos, são pessoas que. Não é uma coisa científica mesmo, né? Não sei. Quisera eu que fosse, entendeu? Porque eu me lembro, assim, Cristiano, eu me lembro quando existia, era o doutor Azuil. O doutor Azuil era o camarada responsável por fazer as experiências, era perto da igreja de Itabaiana, né? Era perto, tinha um local que era um local científico, um jorei, que eles faziam essa experiência. Então, tinha o doutor Azuil, tinha um camarada que era da Fiocruz, né? E eles faziam experiências. Eles se dedicaram a fazer experiências com plantas, né? Que eles botavam, vamos dizer, radiações pesadas para grãos, me lembro dessas coisas todas. E depois eles se separavam assim em dois. Um eles davam, ministravam jorei e o outro não. Então a gente via, pela pesquisa, que essa administração de jorei em cima das sementes, por exemplo, né, elas se regenerariam, enquanto que as outras não. As outras iam para o beleléu. Né? Eu me lembro de uma pessoa que frequentou o nosso grupo que chegou a fazer parte dessa situação e deu palestras. Era irmão até a irmã, que eu já me esqueci o nome dela. Era irmã do Américo. Ela tinha um filho, o filho também ia, fazia o curso lá com a gente. Então foi assim, isso eu vi existir. A igreja depois acabou com isso, não sei qual foi a razão. O doutor Azuil não era médico, ele era veterinário, né? Mas fazia esses testes, essas coisas assim. Mas a igreja não deu força. Agora, a USP é uma universidade. Né? Eu não sei quantas pessoas estão se ocupando disso. Assim, coisas que eu colocaria, não sei se é verdade ou não, mas, por exemplo, eu que fui na universidade, eu sei que muitos poucos teriam chances de poder fazer esse tipo de pesquisa.
Porque eu me lembro uma vez que eu quis fazer uma pesquisa diferente na universidade, que foi fazer educação matemática, dentro do Instituto de Matemática, né? Porque não existia educação matemática, eu estava criando isso. E eu fiquei um ano sem receber o salário, no sentido de pesquisador, entendeu? Então, provavelmente, ninguém vai dar guarida para isso. É o cara chegar e começar a questionar, a fazer uma investigação numa coisa assim, dessa natureza, meio religiosa. Não vai ter condições. Do ponto de vista científico, não, o pessoal não está nessa. Então, se tiver um cara fazendo, aí começa a ter aquela coisa. Como é que ele sozinho, às vezes ele pode envolver, mas se envolver um ou outro, aí já passa a não ser do ambiente universitário. Um cara de fora, para chegar na universidade para fazer isso, é muita coisa, eu não sei, porque como eu não estou lidando com isso, eu não sei, né? Também antigamente era assim, né? Quem chegava sempre com as novidades era o reverendíssimo Watanabe. O pessoal ficava contando para ele, então ele vinha depois, dizia para os grupos todos, acontecendo isso, aquelas que eu falei da América do Norte, era ele que trazia as novidades, né? Tal. Então, porventura, ele faria isso. Como não tem ninguém fazendo, ele também morreu, então não sei dizer. Não sei dizer. Nem tenho consciência. Aí entra só, como ela está fazendo, né? Vai entrando nesse negócio da USP, entra lá na USP, e bota USP e Jorei, por exemplo. Eu não sei, por exemplo, o Cristiano falou da fonte, eu não sei como é que ele encontrou isso. Né? Eu não sei qual o link. Ele tem um link para a gente ver essa coisa, né? Não está aí, botando, vai ver. As coisas. Vai ver porque se fosse uma coisa assim, bombando, aí vai entrar sempre aquelas duas coisas. Né? Primeiro, se começar a acontecer isso, aí vai dizer assim, não estão divulgando, pode ser verdade ou não, mas vai assim, não estão divulgando, aí vai entrar na teoria da conspiração. Aí não está divulgando, porque se divulgasse, aí a indústria farmacêutica ia para o brejo, porque não ia conseguir vender vacina, não ia conseguir vender remédio, não sei o quê. Se é verdade ou não essa teoria da conspiração, não sei. Mas essa é uma hipótese que vai se varrer para isso. A outra seria o quê? Se não fosse teoria da conspiração. Tem vários exemplos aqui. Exemplos. Exemplos de... Por exemplo, eu abri coloquei USP e Jorei, como você falou. Agência USP de Notícias. Terapia com Jorei é eficaz no tratamento de dor torácica, não sei o quê. Viu? Começou específico, pontual. Estudo inédito do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade do Arizona, não sei o quê. Arizona já é para aquele lado. E da Universidade do Arizona, Estados Unidos. Aponta que o Jorei, técnica milenar praticada na medicina oriental, pode ser a esperança para pacientes que têm fortes dores no peito, mas não apresentam nenhuma doença que justifique as queixas de dor. É isso aí, ó. Você vê que é pontual porque não tem gente. E você vê o seguinte, né, que... Porque quando o Meixo entregou para os Estados Unidos, eu já falei sobre isso e tal. Ele fez da seguinte maneira, ele disse, os Estados Unidos, olha só, os Estados Unidos tinha entrado no Japão, porque o Japão fazia parte do eixo, quer dizer, do eixo não, do nazismo, né, quer dizer, do fascismo, quer dizer, Itália, Alemanha, o Japão também fazia parte disso. Então, quando os aliados ganharam a guerra, né, o Japão então ficou ocupado. Naquele momento que estava ocupado, a palavra que Meixo Sama usou foi o seguinte: vamos salvar os Estados Unidos. Como salvar os Estados Unidos? Os Estados Unidos ganhou a guerra. Salvar os Estados Unidos como? Ele pegou, mandou não sei se era ministro ou reverendo, mandou lá para os Estados Unidos e foi um homem junto com ela. E ela fazia pergunta a ele, mas como é que eu vou fazer, não sei o quê. Ele simplesmente diz que lá o pessoal é muito tomador de remédio, que não sei o quê, a medicina está muito materialista. Olha, ele deu o norte exatamente
para salvar os Estados Unidos através do problema da medicina, botar outra maneira de ver. Então, você vê que quem está na frente disso é os Estados Unidos. Quando o reverendíssimo Matranato trazia a notícia, é por causa daquelas pessoas que eu botei um vídeo aí, né, sobre o Jorei, o pessoal deve ter visto, né? O cara estava lá falando das teorias e tal, do que estava acontecendo. Mas, assim, eles não têm um quadro geral de tudo que está acontecendo. Não tem jeito, só. É que eu esqueci até o nome. Eram duas pessoas. Matérias, assim. Eram dois caras. O Mahomet, não sei lá qual era o nome do cara. O cara é meio complicado o nome. Ele também não era meio. Acho que a origem dele era estrangeira. E tinha um outro, eu nem me lembro mais dele falando. Quer dizer, duas pessoas. Né? Então, aqui no Brasil, tinha duas pessoas, mas do nível que não era nem de tentar tratamento, era ver a eficácia do remédio, não só com pessoa humana, para mostrar que as pessoas não eram sugestionadas. Eles faziam com vegetais, entendeu como é que é? Com outra coisa. Então, a USP já está, pelo governo da Arizona, não sei o que, ela já está se articulando. Eu não entendo porque eu não estou fazendo parte desse negócio. Né? Agora, não sei assim, deve estar com esse negócio. Eu ainda descobri um caso pontual aí. Então, tem vários. Tem um pesquisador da USP que fez uma tese de mestrado e partiu para a experiência depois para o doutorado, fez com ratos, não sei o quê. Tem várias coisas se você procurar. Deve ter muita. Tomara que tenha muitas coisas, está falando assim? Tomara que tenha realmente, que é sinal que as pessoas estão que conseguir fazer tese e mestrados, né? Isso é difícil, viu? Porque primeiro você precisa arrumar um orientador. Aí quem é que vai querer bancar isso para você? Porque ele pode ficar mal perante a comunidade científica, se ele fizer isso. Porque se ele não for grandão, né, um catedrático, um troço assim, um titular, se não for um negócio desse, para poder ter autoridade para poder abrir um campo, ele com um bagrinho, um cara começante, iniciante, não sei. Não sei se ele tem tanta força. A não ser que a universidade esteja mudando muito, entendeu? Então, assim, não sei mais responder do que isso. Deu quatro que eu já vi acontecer. E se hoje está acontecendo isso, eu não estou acompanhando. Tomara que estejam fazendo. A Diva Manarino colocou que tenho muita fé no Jorei, tenho várias experiências com Jorei, sou messiânica há 37 anos. É claro. Você entendeu? A diferença é a seguinte, eu também tenho muita fé e tal, mas eu, assim, não sou um cara que faço... Pesquisa científica, né? Não em faço. relação a isso. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo para isso, porque isso demanda muito tempo. Eu fazer qualquer pesquisa demora muito tempo. Então, no campo da medicina, deve ser bem mais complicado. Para você atestar alguma coisa, você dizer, estou fazendo ciência, olha só, se você pegar... Como é que você vai pegar? Vai ser quase de caso a caso, porque se você disser assim, quer ver? Vou pegar as pessoas que têm, como é que eu falei, bronquite, né? Mas cada pessoa que tem bronquite é diferente da outra. Quer ver? Vou pegar uma pessoa que tem bronquite que tem 90 anos. Vou pegar uma pessoa que tem bronquite que tem 20 anos. Pô, como é que você vai fazer? Porra? Entendeu como é que é? O organismo já está enfraquecido, um monte de coisa. Quer dizer, ou você pega uma pessoa só, aí como é que você vai fazer? Porque se pegar uma pessoa só, você vai ministrar jorei nela, ou você vai dar um tempo para ver como ela está, e depois você ministra jorei, ou se você pegar ela, já começar a dar um monte de remédio para ela, e depois diz, olha, agora eu vou pegar você e vou ministrar jorei. Espera aí. Aquela pessoa antes, que não tinha tomado esse remedado todo, ela estava numa condição. Agora, como ela tomou muito remédio, ela vai estar em outra. O cara que vai pegar ela para ministrar jorei, vai pegar ela muito mais baleada. Você vê câncer, então. O cara toma quimioterapia, toma radioterapia, aí depois você manda ministrar jorei. Pô, cara, dá um pouquinho melhor pra gente. Entendeu como é que é?
Quer dizer, eu só estou dando ideias assim para dizer como é que a coisa não é simples para fazer. Agora, se tivesse muita gente, né, se as universidades autorizassem, porque isso eu fui desse ramo, eu sei como é que é. Não são qualquer pessoa que abre campo de fronteira de conhecimento, não. Já vi gente, amigo meu, se suicidar. Entendeu? Ele foi para a Europa, fez pós-doutorado lá, chegou aqui, ele pensou que ia abrir campo, que ia fazer nada. Deram tarefas de bagrinha, tarefa assim de dar cálculo 1, entendeu? Para aquela multidão de gente que não quer nada. O cara ficou tão horrorizado com isso que acabou se suicidando. Olha, estão ouvindo? São os bolsonaristas, cara. Tá cheio de carro aqui onde eu moro. Eles querem volta ao trabalho. A buzinaço. Não sei se está dando para ouvir aí. Hino Nacional, está dando para ouvir? Querem voltar ao trabalho. O pessoal quer trabalho. Não quer... Já teve carreata hoje em Curitiba. É. Já teve. Aqui estava marcado para segunda-feira, mas começaram a colocar na internet, não sei o quê. Eu acho que antes que proibissem, eles resolveram fazer hoje, anteciparam. Mas já está uma brigalhada aqui no Facebook. Gente concordando, gente discordando, uma briga de. Bom, pelo que eu estou dando uma aí, briga política. vocês estão observando, pelo que eu estou dando aí, não era para a gente estar com esse medo todo. Não era para a gente estar com esse medo todo. As coisas não são bem assim. Isso é mais jogo político do que outra coisa. Entendeu? Mais jogo político do que outra coisa. E a preservação da saúde não é simplesmente por medo de contágio, não. Tá? Se você não tiver hoje, amanhã você vai correr o mesmo risco. Tá bom? Porque o que é bom é o teu organismo estar forte. Ah, mas o organismo está forte. Não, então você está ferrado. Você não vai pegar o coronavírus, vai pegar outra coisa qualquer. Aí se algumas pessoas morrem, você vai dizer, tá vendo? Está morrendo muita gente. Pô, primeiro, não está morrendo muita gente. Segundo, se morrer, o que é que vai fazer, cara? Senão, ninguém é responsável, não. Tem que parar tudo, porque um cara que já está condenado, você ainda tem que fazer o quê? Ele tem que se cuidar, pô. O cara já está quase moribundo aí, com esses tóxicos todos, ingerindo tudo isso. Está lá um cracudo desse. Aí tá bom, o que você vai fazer com o cracudo? Ah, mas ele pode pegar coronavírus. Então fecha tudo porque o cracudo vai pegar coronavírus. Ah, meu Deus. Bom, eu não sei mais se tem mais gente aí. Não sei se alguém queria... Peraí, que eu perdi. É que eu fui colocando o negócio para ver o Cristiano, do negócio lá da Não USP. esquece de ver esse da política, quem não conseguiu ver, que está muito bom também esse negócio da política, né? Para você ficar mais consciente. Amanhã eu faço a economia, faço a questão que eu falei ainda há pouco, né? Das questões espirituais, da questão da gripe, da questão da pneumonia e tal. Aí eu acho que aí eu dei um completão. Dei um pacotão aí bom, e aí vou para a finalização, no domingo, né? Tá bom? Acho que ninguém tem mais nada, então vamos fechar aqui o recinto. Viu, Paco? O pessoal aqui em Teresópolis, o pessoal é bolsonarista mesmo. Tá bom? Até logo para vocês. Obrigado.